O que foi esse episódio de ReZero? Foi simplesmente emocionante. O diretor conseguiu passar todas as emoções que os personagens estavam sentindo. A gente compreendeu um pouco da história do Otto. A gente viu a perturbação e o descontrole mental da Emília. A gente viu também a determinação do Subaru. Ou seja, foi um misto de emoções, uma montanha-russa realmente de sentimentos. E foi um episódio maravilhoso. E o nível de detalhes nesse episódio, que eu quero mostrar alguns detalhezinhos pra vocês, foram excepcionais. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho de notificação. E agora é hora de analisar esse episódio, que foi simplesmente épico. Então, bora pro vídeo. Meus amigos, episódio cheio de emoção. Que beijo foi aquele, hein? Momento mágico do anime. O beijo entre Subaru e Emília, com uma trilha sonora fantástica, uma direção incrível, detalhamento dos personagens, das cenas. Cara, foi simplesmente maravilhoso e eu curti demais. A gente vai falar muito sobre esse beijo, sobre tudo que aconteceu ali, porque tem algo muito importante, que é a conversa dos dois. Né? Por que a Emília estava naquele estado? Por que a Emília estava falando aquelas coisas? Ou seja, a gente tem tanta coisa para falar daqueles diálogos, de por que a Emília estava vivendo tudo aquilo, estava perturbada, e tem uma explicação. A gente vai ir lá no coração da Emília e tentar entender tudo isso. Mas antes de mais nada, vamos começar a história aí do Otto, né? Porque esse episódio ele foi dividido em duas partes praticamente. Teve a primeira parte que mostrou ali a história do Otto, e teve a segunda parte que mostra ali o diálogo do Subaru com a Emília. Então vamos falar da primeira parte primeiro, depois a gente vai para essa segunda parte, que realmente foi emocionante. Bom, na primeira parte a gente conhece a história do Otto, né? O Otto que no episódio passado surpreendeu, aparecendo ali no finalzinho, para bater de frente com o Garfield, e todo mundo ficou assim, pô, mas o que ele vai fazer contra o Garfield, né? Que é forte pra caramba. E aí a gente viu que o Otto estava escondendo uma carta na manga, que ele tinha algo preparado ali. E a gente viu que ele tem o poder de se comunicar com os animais, com a natureza, né, os bichos, os insetos em geral. E aí a gente começa a ver a história dele desde pequenininho. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a direção desse episódio, que foi impecável em todos os aspectos. No começo do episódio, quando a gente vê a história do Otto, a gente tá ali vendo ele prestando atenção no nada, escutando tantas coisas ao seu redor, né, os bichos, as pessoas à sua frente, que quando alguém abraça o Otto, alguém tenta se comunicar com ele, o som diminui quando as pessoas falam. O diálogo em volta acaba sendo abafado por barulhos. E isso significa o quê? Significa basicamente que a gente entra ali na pele do Otto e tá sentindo mais ou menos qual é o sentimento dele, qual é a sensação dele naquele momento. Porque quando alguém tenta falar com ele, ele tá prestando atenção em várias coisas, ele tá escutando tanta coisa que o som da voz das pessoas em volta dele acabam sendo abafados, né? E quando ele fala, quando ele chora, quando a gente vê ali que ele chora ou ele emite um som, a gente consegue ouvir com clareza o som dele, mostrando que pela perspectiva dele, ele consegue sim ouvir o som dele, mas ele não consegue prestar atenção no que as pessoas estão falando ao seu redor. E isso é muito incrível. A direção mandou muito bem nessa. Então a gente continua ali, vendo a história do Otto, vê que ele teve muitos problemas também na infância devido a esse poder, que esse poder causou muitos problemas, porque quando ele foi usar o poder ali para demonstrar, simplesmente veio milhares de bichos invadindo a cidade. As pessoas ficaram assustadas, horrorizadas com aquilo, e a gente vê que ele realmente acabou sofrendo bastante. Depois, maiorzinho, ele acabou numa situação meio complicada ali e tal, se envolvendo com quem não deveria, uma menina ali de uma família muito importante da cidade, e ele acaba sendo expulso. E aí começa a vida de mercador, onde ele acaba, com a ajuda dos animais, conhecendo muitos lugares, várias pessoas, muitos contatos, né? Ele acaba se tornando um grande mercador, até que ele encontra a seita da bruxa, né? O culto da bruxa aparece ali e acaba sequestrando ele, né? Muito interessante isso também, mostrando esse contato, essa ligação que ele teve ali com o culto.
E aí, o que a gente vê? Depois disso, ele acaba sendo salvo, acaba conhecendo também o Subaru, e aí a gente acaba chegando aonde está nesse momento o Otto, que é tentando atrasar o Garfield. E aí ele tenta todos os recursos para atrasar o Garfield, não consegue ali atrasar tanto tempo, mas o suficiente para Han chegar e ajudá-lo. E aí a Han entra e acaba ajudando o Otto ali a segurá-lo por mais tempo, né? E o legal da cena da Han é que a direção do episódio, mais uma vez, teve ali uma decisão acertada quando eles colocam a transformação do Garfield numa transformação 2D. Eles não tiveram preguiça de animar ali em 2D o personagem para entregar alguma coisa rápida. Não, eles desenharam ali em 2D, fizeram tudo bonitinho as cenas e ficou muito legal. Não ficou aquele negócio estranho, aquela transformação estranhona e tal. Não, ficou muito legal a transformação em 2D certinho. A Han espanca ali o Garfield, mas ele mostra que realmente está muito forte e acaba superando a Han e também o Otto. Mas nesse meio tempo, o Subaru tá lá conversando com a Emília. Ele tá lá tentando ali colocar uma luz no coração da Emília, que está caindo em meio à escuridão. É basicamente isso que está acontecendo com ela. E agora sim, a gente vai entrar nessa segunda parte e entender um pouco mais a Emília, entender o coração dela e o que está acontecendo. Então, para a gente entender um pouco sobre o passado da Emília, precisamos voltar lá no filme. Porque o filme mostra bastante coisa sobre qual era a relação dela com o Peck, como eles se conheceram, como eles formaram esse contrato, mostra muita coisa. E vocês vão entender lá no filme também, para quem não assistiu, assista, que no filme mostra como ela recebia preconceito das pessoas, que ela acabou machucando pessoas porque seu poder era tão grande, tão poderoso, que o poder dela acabava machucando as pessoas. Então a Emília acaba tendo essas memórias vindo à tona e ela não sabe como reagir àquilo. Ela tá em espanto, ela tá assustada, ela tá tentando esquecer tudo isso, mas ela não consegue, porque cada vez mais vem memórias à tona dela, e memórias de coisas que ela simplesmente não sabia que existiam. Memórias de uma pessoa que parece ser ela, mas não era ela. Então ela tá muito assustada, porque ela sabe que ela pode desaparecer, que o eu dela de agora pode simplesmente sumir. Porque ela pergunta pro Subaru, depois de se acalmar um pouco mais, ela pergunta pra ele o que vai acontecer comigo, né, quando essas memórias vierem à tona. Então a Emília fica muito preocupada nesse momento com o que ela vai se tornar, porque ela teve as suas memórias, né? Do momento que ela acorda ali com o Peck até esse momento que ela está com o Subaru, e as memórias no qual ela não conhece, onde envolve sua mãe, onde envolve outras coisas, coisas terríveis, coisas graves. Então ela fica preocupada no que ela vai se tornar, se o Subaru realmente vai gostar dela daquele jeito. É quando ela acaba falando pra ele, pode ser que ela mude e ele vai acabar não gostando dela. Então ela tem esse medo também. Então ao mesmo tempo que ela fica ali fazendo birra enquanto ele fala que ama ela tem toda essa concepção de que ela pode se tornar outra pessoa. Ela fica com muito medo. Ela perdeu a figura paterna dela. O Peck era tudo pra ela, né? Então você só imagina, num dia você passa por um teste terrível, um teste onde mexe com o seu psicológico, deixa você praticamente no fundo do poço, e aí você tomando esse baque, você perde uma pessoa muito importante pra você, que no caso foi o Peck, que acabou quebrando esse contrato com ela. Ele vai embora, deixa ela, e ela não entende o porquê que tá acontecendo aquilo. Ela fica, mas como assim? O que tá acontecendo? Por que ele foi embora? Por que ele quebrou o selo? E aí simplesmente quando ela pede pro Subaru segurar as mãos dela até o dia seguinte, ele quebra essa promessa e vai fazer alguma coisa de madrugada, onde a gente vai descobrir mais coisas sobre esse plano que o Subaru tá bolando, e o Subaru não pode contar pra Emília o que ele tava fazendo, ou por que ele quebrou essa promessa. Ele simplesmente tenta dizer pra ela acreditar nele, e ela fica mais brava ainda porque o Subaru começa a elogiar ela e tal, e ao mesmo tempo o Subaru acaba falando coisas duras pra ela, que ela fica ali no estado realmente de o que eu tô fazendo, o que tá acontecendo, porque ela quer se punir. A Emília começa a ter memórias no qual ela quer se punir por não atingir a expectativa das outras pessoas. Então quando o Subaru acaba dando uma pequena bronca nela, ela fala, então tá vendo? Você me odeia, e não sei o quê. Por quê? Porque a Emília tá com essa ideia na cabeça de que ela precisa ser punida, de que ela não merece o amor das pessoas, de que ela realmente é egoísta. Então ela tenta se punir, sabe? Ela tá perdida, porque ela simplesmente tá acreditando que o Subaru pode abandoná-la.
E quando o Subaru acaba tendo ali a determinação de falar pra ela, principalmente as palavras que sua mãe disse pra ele, simplesmente o passado é o passado e o que importa é o fim, né? O que importa é o que vai acontecer daqui pra frente. É isso que importa. Então o Subaru tem a determinação de provar pra Emília o quanto ele a ama. Ele chega e acaba beijando ela. E o legal dessa cena é que foi uma cena muito bem coreografada ali e muito bem detalhada. Tem um detalhe incrível nessa cena. Quando o Subaru tá conversando com a Emília, tem o reflexo da Emília nos olhos dele. Isso mostra que o diretor não tem preguiça, que ele realmente botou muita qualidade nesse episódio em relação ali ao Subaru. Isso foi fantástico. Isso realmente é detalhe. É coisa boba? É, mas que faz muita diferença. Mostra muita qualidade. Isso eu admiro demais. E aí a gente chega na cena do beijo, né? Uma cena onde, sabe, tem muito significado. Quando o Subaru acaba beijando a Emília e aquela trilha sonora magnífica vem atrás, você vê que o Subaru acaba sendo a luz no fim do túnel da Emília. Isso é mostrado através da cor, né? A coloração do ambiente. O ambiente escuro se ilumina e enche de cor, mostrando ali o sentimento dos dois transbordando. A Emília precisava colocar tudo aquilo pra fora, ela precisava ali mostrar que ela não estava feliz com as coisas que ela fez no passado, que ela realmente estava perdida, e o Subaru colocando pra fora também que ele estaria ali por ela, que não importa quantas personalidades ela tenha, quantas faces ela possa ter, ele vai amá-la. E se ela mudar a personalidade dela e ser outra pessoa, ele ainda vai amá-la. Então é uma cena muito bonita e muito poética também, né? Mostra uma profundidade desses dois personagens. Mostra também um desenvolvimento da Emília como ser humano e como ali uma personagem. Eu acho que é o pontapé do grande desenvolvimento da Emília, né? As pessoas às vezes reclamam e tal, mas isso tudo é importante para um desenvolvimento de um personagem, né? Eu acho que a Emília precisava passar por esse momento dela mesmo, porque ela teria que se enfrentar, ela teria que tentar compreender tudo, e o Subaru estava lá para ajudá-la. E isso é muito importante, e com certeza foi uma cena linda, uma cena muito bem dirigida, uma trilha sonora mágica, né? Linda demais. O beijo também, o giro de câmera, a iluminação, sabe? Tudo foi incrível. Eu acho que foi o ápice do anime de ReZero. E foi muita alegria pra quem é Team Emília. Meus amigos, nós amamos a Emília. Mas enfim, é isso aí, galera. Eu acho que o que eu tentei mostrar aqui é uma profundidade nesses personagens. Tentar compreender também o sentimento deles quando eles acabam tendo atitudes egoístas ou acabam falando tantas coisas, né? Eu acho importante a gente tentar entender a Emília, né? A Emília acaba mostrando tantas facetas ali, mas tudo que ela tem é medo. Mas uma das coisas que ela mais repetiu foi: por que você quebrou a promessa? Porque ela não tava ligando pra nada ali, ela tava preocupada porque o Subaru acabou quebrando a promessa. Foi isso que mais a magoou. Porque um momento difícil como esse, o Subaru acabou quebrando uma promessa importante. Então quando o Subaru mostra ali uma determinação e faz a Emília acreditar no quanto ele a ama, a situação muda. Você vê um pingo de esperança, você vê a Emília renascer. Você vê uma Emília mais calma e uma Emília que agora, desde procurar coisas tristes, o Subaru dá um motivo para ela acreditar em algo. Quando ele diz para ela que ela precisa encontrar no meio dessas memórias algo importante para ela. E isso acaba dando esperança para ela para enfrentar os desafios que virão. Então, achei incrível, principalmente esses diálogos dos dois, foi fantástico. E no final o Garfield aparece lá e o Subaru tranquilão ali do lado da Emília, né? Dizendo que tava ali um pouco atrasado. Então o que vai acontecer no próximo episódio? Eu tô muito preocupado porque se o Subaru morrer, cara, tudo isso, toda essa magia desse episódio vai pro ralo. Então, por favor, Subaru, não vacila. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal se não é inscrito e, é claro, ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Valeu, galera. Até a próxima e fui!